Eu tenho certeza que você aí já quis assistir Dumbo. Afinal, com um elefantinho fofo desse na capa, como que esse filme não é pra criança, né? Ainda mais sendo um filme da Disney. Mas aparentemente a Disney resolveu traumatizar as crianças e chamar isso de entretenimento. Inclusive eu fui uma delas. Mas hoje eu vou explicar pra vocês a história do Dumbo e no final a gente decide se esse filme é pra criança ou não. O filme começa com cegonhas entregando bebês para suas respectivas mães, afinal, todo mundo sabe que os bebês vêm das cegonhas, né? Aham, sei. Bom, aí temos momentos muito felizes, a mamãe urso recebe seu bebê, a mamãe canguru recebe seu bebê, a mamãe tigre recebe uns 30 bebês, eu nem lembro mais quanto bebê ela recebe. Aí temos já no início uma mãe aflita que tá desesperada, esperando seu bebê chegar e ele não chega. E aí, chegando um dia depois pra mãe dele, eles abrem, gente, aquela coisinha mais fofa, mais vontade de apertar, gente. Olha isso aqui, gente, que coisinha bonitinha. E a mamãe Dumbo tá toda feliz com seu filhote, paparicando ele. As outras elefantes que estavam com ela ali também elogiando o elefantinho, que ele era muito bonitinho. Uma delas resolveu mexer com ele lá e simplesmente ele espirrou. As orelhas dele apareceram e aí começa os julgamentos. Será possível? Seria engano? Veja só. Que orelhas. Nossa, o espanto que elas ficam ali, começam a falar mal dele. E o mais triste é que ele não percebe, gente. Ele fica olhando sorrindo pra elas e pra mãe dele, como se nada tivesse acontecendo, sabe? Logo a mãe de Dumbo dá uma lição nelas, né? Porque ela puxa o Dumbo pra ela ali e simplesmente solta a porta na cara delas. Aí temos um momento bonitinho da mãe do Dumbo com ele, os dois ali, né? Bem, até aí tá tudo certo, né? O início do filme. Ele já começou sendo julgado? Sim. Mas a gente sabe que tá falando de um filme da Disney e a gente sabe que não vai piorar, né? Ou vai? Logo depois dessa cena, a gente chegaram ao local que o circo ia ficar e os animais eram expostos. E crianças vão ver o Dumbo e sua mãe. E na hora, gente, que as crianças chegam lá, logo quando elas veem o Dumbo, elas já começam a julgar, já começam a falar mal. O bullying que o Dumbo sofria naquele filme, gente, não tá escrito quão pesado ele era. Eu sei que a criança que vai zombar dele também, gente, vamos combinar aqui, tá? Que as orelhas daquela criança não eram tão pequenas assim, não. E ele fica lá, abanando o casaco dele pro Dumbo, imitando as orelhas dele. E o Dumbo fica todo feliz, gente, achando que, tipo, aquilo era algo bom. E ele balança as orelhinhas dele junto. E simplesmente a mãe dele recua, né? Pega ele, joga pra trás e fica brava ali, revoltada com o que o menino tava fazendo. Mas daí a gente tem uma cena que só acontece em filme da Disney de novo, porque o menino vai lá e consegue puxar um elefante pelo rabo, uma criança, puxando um bebê elefante. Não sei nem quanto pesa um bebê elefante, mas não deve ser muito leve, não. Ele consegue puxar o Dumbo pra frente e a mãe do Dumbo fica exaltada, pega a criança e começa simplesmente a bater nela. É que a gente tem uma das cenas mais tristes do filme. A mãe de Dumbo é separada dele. Ela começa a ser acorrentada, presa ali, que separaram ela do menino que ela estava agredindo, né? Afinal, aquilo era uma coisa muito grave de se acontecer. Mas acabou que ela foi colocada numa solitária. Pois é. E o Dumbo foi levado rapidamente. Também eu não sei como alguém consegue carregar um elefante bebê no colo sozinho, mas conseguiram. E separaram ele da mãe e logo a gente passa para a cena do Dumbo chorando. Muito triste. É aí que o filme vai nos apresentar o melhor amigo de Dumbo, que era Timóteo, um ratinho, gente, muito fofo, e é muito contraditório, né? Porque elefante tem medo de rato, pelo menos no desenho ali é mostrado. Antes do ratinho ter o contato com o Dumbo, e eu já volto para essa parte da história, o Dumbo ele tenta fazer amizade com as outras elefantes que julgaram ele lá no início que ele não percebeu. É, aquelas orelhas só ela pode gostar. Mas na hora que ele chega lá no meio delas pra tentar socializar, ver se elas acolhem ele de alguma forma, depois ele ter sido separado da mãe dele, simplesmente elas falam pra uma criança que ele é a vergonha dos elefantes. Lembrem-se, nós elefantes sempre nos portamos dignamente. Ele é nossa vergonha. Que elas não iriam nem ao menos falar com ele. Gente, o Dumbo, cara, ele era uma criança. Ele era a vergonha dos elefantes, a vergonha do circo. Assim, esse filme, gente, é muito pesado.
Aí depois o Dumbo volta a sentar lá no cantinho dele e fica chorando. E é aí que temos o primeiro contato entre Timóteo e Dumbo. E é muito bonitinho ver a amizade deles. O Timóteo já chega com um amendoim tentando agradar o amigo, porque no início o Dumbo não quer falar com ele, né? Ele tá lá super triste por conta de ter perdido o contato com a sua mãe. E ele chega consolando ele, falando que um dia ele ia ser a estrela daquele circo e incentiva muito ele. E o ratinho, né, o Timóteo bota medo nas outras elefantes lá, elas ficam todas assustadas. E o Dumbo, gente, fica lá, vira amigo dele. É muito bonitinho ver os dois. Tem uma cena, vou colocar aí na tela, gente. Olha que fofura, gente, o Timóteo e o Dumbo andando e o Dumbo segura com a tromba no rabinho dele, gente, como se fosse de mãos dadas, sabe? Ai, é muito fofo. Com isso eles começam a conversar e Timóteo começa a pensar como que Dumbo se tornaria a estrela do circo, ou melhor até, como que Dumbo veria sua mãe, que era uma das coisas que o Timóteo havia prometido pra ele. E enquanto eles estavam caminhando ali pensando, simplesmente eles ouvem o mestre de cerimônia falando sobre uma ideia que ele tinha que era genial. Simplesmente empilhar elefantes. Pensa no tamanho de um elefante, o quão grande tinha que ser a tenda do circo, gente. Depois vocês vão ver essa cena aí. Essa é a ideia do mestre de cerimônia lá do circo e simplesmente ele pensa, o que tá faltando? Eu preciso de alguma coisa, quem que vai ser a estrela desse número? É aí que o Timóteo tem a brilhante ideia de ir até a tenda deles e falar no ouvido dele quando ele tá dormindo. Que o Dumbo era a solução, o Dumbo seria a grandiosidade que eles estão esperando ali no circo. Dumbo! Dumbo! E depois ele acorda e ele realmente coloca o Dumbo no número. E aí que a gente tem a cena. Aí vocês vão estar vendo aí na tela já que muito elefante, muito elefante. E o que ele precisava fazer lá? Simplesmente correr até uma gangorra e ele ia ser jogado no topo da pilha de elefantes. E lá em cima ele ia balançar sua bandeirinha, gente, é muito bonitinho ver ele balançando a bandeirinha ali no teste. Ele fica muito nervoso, ele não quer ir lá. É amarrado as orelhas do Dumbo pra ele conseguir correr, porque ele tropeçava, sabe? Então o Timóteo ajudou ele amarrando as orelhas dele pra ele não tropeçar quando ele fosse correr. Mas ele fica com medo, ele não queria ir mais. E aí que o Timóteo tem a brilhante ideia de dar uma agulhadinha nele. E ele corre, dispara lá no meio de todo mundo no circo. As orelhas dele acabam soltando, ele acaba tropicando e ele acaba se jogando debaixo da pilha dos elefantes. E todos os elefantes estavam empilhados numa bola. Sim, numa bola. Qual é o sentido dessa cena? Só sei que os elefantes caem tudo. Nossa, a tenda do circo, gente, simplesmente desmorona. Dá tudo errado. É aí que o Dumbo fica mais triste ainda, e mais decepcionado com tudo que ele causou. Ele fica muito pensando, a culpa sempre é do Dumbo. É muito complicado ver o peso que colocam nele no filme, pra tudo que acontece. Depois de terem julgado o Dumbo por ter destruído todo o circo, eles se reerguem e colocam o Dumbo em outro número, um número com palhaços, e o Dumbo começa a ser ridicularizado no circo. É esse assustador ver o medo do Dumbo. Ele é colocado, é um cenário onde tá pegando fogo num prédio, o Dumbo tá lá no topo e dá pra ver claramente que ele tá com muito medo daquilo que tá acontecendo com ele. E ele tem que pular de lá em um trampolim onde tem um monte de palhaços, gente. E os palhaços estão segurando o trampolim e na verdade não é um trampolim. O Dumbo cai na água, toda a maquiagem que ele tá, que já é ridícula, acaba se desfazendo e ele fica muito triste com esse número. Depois que isso acontece, o Dumbo tá chorando de tão triste e ele acaba soluçando de tanto chorar. É aí que Timóteo dá uma bela ideia pra ele, que era tomar um pouco de água pra conseguir passar esse soluço que ele tava. E é mostrado que anteriormente os palhaços estavam festejando por conta do número ter sido um sucesso no circo. E eles estavam bebendo, né, se divertindo ali. Só sei que acabam derrubando uma garrafa de bebida alcoólica justo onde eles iam beber água e eles não percebem. E aí que depois que o Dumbo toma essa bebida alcoólica misturada ali com água, eles começam a alucinar e é aí que temos a cena mais assustadora do filme. Que é um número musical da alucinação dos dois. Só sei que mostra os elefantes coloridos na tela, vocês vão ver aí. Eles dançando, gente. É horrível, horrível essa cena. De cor, vendo os mil de uma só vez, sensação me fez sentir, um sonho maldito de embriaguez. Que visão! Um elefante, dois elefantes, três e... E assim, depois que acontece tudo isso aí, né, os dois acordam em cima de uma árvore. Como será que o elefante subiu na árvore? É aí que os dois só acordam com a fumaça do charuto de um grupo de corvos que se aproximaram deles.
É aí que eles começam também a zombar de Dumbo por suas orelhas. Quando eles descobrem que estão em cima da árvore, eles acabam se assustando e caindo lá embaixo. Depois que eles caíram, Timóteo ficou refletindo como que eles tinham chegado em cima de uma árvore. É aí que os corvos zombam deles e falam, quem sabe vocês voaram? É aí que Timóteo pensa que Dumbo poderia ter voado com as suas orelhas, dá a brilhante ideia pra ele de tentar voar. Dumbo, você voou! Sou um estúpido. E eu nunca pensei nisso. Olha pra elas, Dumbo. São asas perfeitas. É aí que eles recebem a ajuda dos corvos. Aí podemos ver que eles não eram tão mal assim. Apesar de zombar do Dumbo, depois eles ajudaram ali. Vamos, Dumbo! Vamos, Dumbo! O Dumbo descobre que consegue voar e é aí que o filme fica lindo. Viva! Tá voando! Tá voando! Depois de ele ter traumatizado a gente o filme inteiro, pelo menos no final tudo dá certo. Ele fica famoso, todos querem ver o elefante que voa. Depois disso, suas orelhas não eram mais motivo de chacota. Era o que lhe tornava o elefante mais especial daquele circo. E agora vamos ao veredito. Esse filme é pra criança ou não? E na minha opinião, gente, esse filme não é pra criança, tá? Eu acho esse filme muito pesado, tanto emocionalmente quanto aquela cena horrorosa e tenebrosa do Dumbo alucinando lá com o Timóteo. Aquele clipe de música, gente, é simplesmente horrível. Me conta aqui nos comentários se você assistiu esse filme quando você era criança, né? E qual o seu filme favorito da Disney? Que filme que você quer ver aqui no canal também? Eu tenho aqui, gente, de bônus, vou mostrar pra vocês o meu DVD de Dumbo. Ele é muito bonitinho, gente. Realmente, assim, se você for parar pra olhar, assim, as coisas, né, do Dumbo são muito bonitinhas. Ele é muito fofo. O próprio personagem se vende, ó. Olha que fofura isso aqui. Cara, olha essa pelúcia. Tipo... Enfim, como isso não é pra criança, Disney? Não se esqueçam também de deixar o like, se inscrever no canal, tá bom? E ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!